Em uma noite sem lua, a cidade de Porto Velho parecia envolta em um nevoeiro denso, como se o próprio ar estivesse impregnado com uma sensação de expectativa pejorativa. As ruas, normalmente vibrantes, estavam desertas e os ecos dos passos de alguns poucos transeuntes pareciam reverberar de uma maneira inquietante, como se houvesse algo não reconhecível, um ente amorfo espreitando nas sombras. A luz amarelada dos postes, brandindo uma tenacidade insistente contra a escuridão, lançava sombras que dançavam de maneira estranha, como que se quisessem advertir os habitantes do pequeno mundo de que, naquela noite, algo profundamente errado presenciaria uma quebra irreversível da realidade. Logo, pequenos indícios começaram a se infiltrar na percepção de Samuel, um morador da cidade que, ao sair para caminhar, sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Não era apenas o frio da noite, mas um desconforto, um sussurro de que os muros de sua mente estavam se desgastando. Ele via rostos conhecidos, mas sempre distorcidos, com expressões de temor que pareciam se solidarizar com algo que ele não podia ver, uma sombra que se arrastava além da visão periférica, um vazio pulsante que cercava a sanidade presente no ritmo monótono do dia a dia. À medida que caminhava, notas de uma melodia sutil e dissonante começaram a ecoar, e tudo ao seu redor parecia inclinado a se curvar a essa nova ordem de coisas. Os pensamentos de Samuel, antes organizados como as fileiras de uma biblioteca, começaram a se desmoronar, enredando-se em um emaranhado de incertezas e medos. Ele se perguntava se ainda assim estava acordado ou se essa vida não era apenas uma ilusão grotesca, uma encenação destinada a enlear suas emoções em um estado de desespero. O olhar assustado das pessoas que cruzavam seu caminho aumentava sua desconfiança, porque elas olhavam para ele assim. Havia algo em sua presença que os perturbava, ou era apenas o terror que agora vivia em sua própria mente? Samuel começou a se sentir como um intruso, um conquistador em um território que lembrava seu próprio lar, mas que agora se apresentava como um mundo distorcido, projetando realidades que ameaçavam sua própria essência. Na calada da noite, à medida que a escuridão se adensava, um súbito estalo ressonou no fundo do bosque próximo. Uma onda de terror sussurrante flutuou sobre ele, fazendo seu coração acelerar. Um vácuo, um abismo de devoração cósmica ecoava nas árvores e Samuel entendeu, através de uma percepção interna, que algo o observava. Não era uma criatura como as que conhecemos. Era uma manifestação de pura insanidade, uma presença tão antiga quanto o universo, cujo olhar atravessava não apenas a carne, mas adentrava o recôndito mais profundo de sua alma. Ele percebeu que as sombras não eram meros jogos de luz, mas sim testemunhas das infinitas possibilidades de horror que habitavam o cosmos, esperando um momento de fraqueza para se materializar. Ele se viu parado, em estado petrificado, entre o terror e a revelação, quando a consciência do inominável o envolveu completamente. Ele não sabia se ainda era ele mesmo ou uma casca, uma representação de um eu que não pertencia mais à realidade mundana. Fissuras de luz distorcida surgiam nas arestas do campo visual, sugerindo a presença de algo que transcende o espaço-tempo, algo que não deveria ser nomeado nem entendido. Uma verdade que pairava na borda de sua compreensão, funesta e sedutora na mesma medida. O vazio o estava engolindo e a esperança se tornava uma memória distante, uma chama que os ventos do desespero haviam apagado. E assim, a última ideia de ordem se dissipou em um eco distante, deixando apenas a interrogação subsistente: o que realmente havia acontecido naquela noite? Samuel poderia se recolher para sempre nas profundezas da mente humana, ou seria apenas mais uma história que, com o passar do tempo, se tornaria um mito, uma lembrança ampla de um horror que espreitava na periferia da realidade? Enquanto o nevoeiro se tornava um tapete pesado de sombras, a linha entre sonho e vigília se tornava indistinta, e a eterna pergunta permaneceu na superfície da realidade: deveria um ser humano ousar conhecer as verdades obscuras que dançam entre as estrelas? A resposta, como a própria escuridão, permaneceria suspensa e inquietante. Qualquer um que se aventurasse a saber, talvez jamais voltasse a ver a luz.